Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Marco Antônio, estou aqui para nós estarmos começando um projeto novo, que é o projeto Transformar. E que projeto é esse? É um podcast a qual Deus colocou no nosso coração para estar conversando com algumas pessoas, algumas autoridades, pessoas que têm testemunho, para que nós venhamos impactar vidas e através da palavra do Senhor transformar vidas do outro lado desse podcast, vamos dizer assim, dessa live hoje. E nós estaremos também no futuro colocando esse podcast no nosso YouTube, e no futuro também nós estaremos direcionando esse podcast no YouTube, que é o YouTube da Assembleia de Deus Missão em Caeté. Mas é uma alegria para nós você estar conosco. Agora eu quero pedir para você, manda esse link para as pessoas a qual você conhece, na sua lista de telefone, na sua lista de WhatsApp. Manda esse link para essas pessoas, para que elas possam ser impactadas com o testemunho que será falado aqui nessa noite. É um prazer para nós entrarmos na sua casa para podermos conversar acerca do Evangelho, acerca da palavra do Senhor. Nós estamos aqui engajados em um versículo, e esse versículo é Romanos no capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos de acordo com o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então nós estamos aí nesse projeto e eu tenho certeza absoluta que Deus ele vai abençoar poderosamente as pessoas que adentrarem a essa live em nome de Jesus. Então quero desde já apresentar o amigo, companheiro, nosso irmão evangelista Misael, a qual nós chamamos, convidamos para ele estar conosco. Evangelista Misael, ele é da Assembleia de Deus Ministério de Caeté, o nosso ministério, a qual nós estamos aí pela misericórdia do Senhor presidindo, e ele é o segundo dirigente ali, segundo pastor da congregação de Pedra Branca, e está ministrando a palavra do Senhor nas congregações, aonde Deus enviar, está ministrando a palavra do Senhor. É um prazer para nós ter o Senhor aqui no primeiro podcast Transformar. Eu queria que você conversasse aí com o povo que está de casa, e depois eu vou fazer a primeira pergunta. Amém. A paz do Senhor, pastor Marco, é um prazer. Amém. Agradecido pela oportunidade. E também dizer a todos vocês que estão nos acompanhando que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém, gente? Então estamos aí ao vivo e novamente eu quero pedir para você de sua casa, manda esse link para as pessoas, para os seus amigos, companheiros, pessoas que precisam de ouvir um testemunho forte. Liga para ele, manda esse link em o nome do Senhor Jesus. Evangelista Misael, nós ficamos sabendo que você passou por um momento difícil esse ano de 2020, 2021. Você foi acometido de uma doença, uma enfermidade, e Deus foi lá e curou, Deus usou o conhecimento humano, os médicos, e Deus também operou um milagre maravilhosamente na sua vida. Mas antes disso, eu queria que você contasse um pouquinho do senhor, o senhor é casado, tem filhos, fiquei sabendo que o senhor está querendo encher a terra. Me fala aí. Pois bem, pastor Marcos, sou casado, graças a Deus, há 19 anos, com a minha esposa, a irmã Lúcia Mara. É uma bênção de Deus na minha vida. Temos 5 filhos, graças a Deus, 4 meninas e um menino. E tenho uma família abençoada, uma família que me dá muita alegria e que nas horas mais difíceis, eles foram aqueles que estiveram ao meu lado a todo tempo, Porque sendo a minha esposa e os meus filhos, convivemos esse período difícil, mas o Senhor deu vitória a todos nós, não só a mim, mas a eles também. Porque para a família é muito difícil passar por tudo que passamos, mas o Senhor sustentou todos nós, em nome de Jesus.
senhor tem quantos filhos? Eu tenho 5 filhos. 5 filhos, mano. Olha que benção. Tem 2 meninas mais adolescentes, né? Isso. Tenho 2 mocinhas, né? Uma de 16 e uma de 14 anos. Tenho uma outra menina de 9, um menino de 5. E temos a Helena, de 3 anos. E eram 6, né? Uhum. Nós perdemos uma criança. Eram 6. Mas como é que é administrar essa questão? Por exemplo, 2 adolescentes, né? E 2 bem pequenos, um de 5 e a outra de quanto mesmo? De 3. De 3 anos. Como é que é administrar essas diferenças de idade? Pastor Marco, na verdade é um desafio, né? Sim. Porque a primeira é a Débora, de 16 anos, a segunda é a Priscila, de 14, e a Emanuele tem 9. Então, da de 14 para a de 9, já se levaram aí 5 anos. Então, a gente já estava até pensando que já estava bom, as 2 primeiras, né? Uhum. E Deus mandou a terceira. Então, eu sempre digo que nós criamos 2 famílias, vamos dizer assim. Porque nós criamos, né, as primeiras meninas, e depois nós começamos com 5 anos depois, tivemos a terceira, né? Tivemos o menino, né? O Mateus, que hoje ele está com 5 anos, e a Helena. E nesse intervalo ainda perdemos uma criança. Então, assim, eu dou graças a Deus, porque a Bíblia diz assim: ensina o menino o caminho que deve andar, que quando crescer não desviará dele. Eu dou muito graças a Deus, porque minha família é abençoada, minhas meninas servem a Deus, louvam ao Senhor, são excelentes filhas, sabe? Não dá problema de forma alguma, estudam direitinho. Então, o desafio maior nessa questão é a diferença de idade, né? Sim. Enquanto as mocinhas já ficam mais tranquilas, os mais novos é aquela alegria dentro de casa, né? Uhum. A gente sabe que criança pequena é aquela alegria, né? É aquela brincadeira, aquela coisa toda. Então tem a turminha que fica no quarto, já está adolescente. Já tá ficando no quarto, aí as crianças mais novas. E as crianças que são pentecostais. Pentecostais. Glória a Deus por isso. Então o desafio é conciliar essa diferença de idade. Mas graças a Deus a gente vai passando por tudo isso. A gente sabe que são fases, né? E que em pouco tempo já vai estar um pouquinho maior. E as coisas vão mudando, né? Sim. E vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Eu vejo que o senhor tem essa missão, né? Meu pai, por exemplo, teve 6 filhos. Uhum. E não era fácil, não. Naquela época o salário do policial era bem pequeno. Mudou em 97, mas ele cuidava de 6 crianças, né? E às vezes a gente ia para a igreja a pé, aí um era agarrado nas garras da mãe, outro agarrado nas garras do pai, outro no colo. Era aquela luta, aquela prova, mas sempre os filhos lá juntamente com os pais, indo para a igreja. Eu lembro que às vezes meu pai ele resolvia problema depois do culto, e às vezes saía meia-noite de casa, 1h da manhã, com os problemas que ele estava resolvendo na igreja, né? E às vezes chegava em casa, tinha que jantar ainda, fazer comida para aquela criançada toda. E eu lembro que meu pai não tinha nem condição de comprar roupa para a gente usava roupa dos irmãos da igreja, eles doavam para a gente, era uma luta, né? Mas Deus ele garantiu a vitória, graças a Deus, todos os filhos bem criados, porque Deus ele dá estratégia. E eu vejo que o senhor passou por um momento difícil, um momento que a família esteve junto, e o senhor, acostumado a trabalhar, né? Os irmãos não sabem, mas o senhor tem uma empresa que trabalha na questão da construção civil, e o senhor tinha aquela rotina de trabalho, tinha aquela rotina de também estar na igreja, aquela rotina de pregar, que a chama fervendo no seu coração de trazer a palavra, e isso por um tempo foi tirado, né? O senhor não podia ficar perto das pessoas, e acometeu também um tempo no qual estava em pandemia, e qualquer gripe que o senhor pegasse poderia ser fatal
para a vida do senhor, né? Então eu queria que o senhor me contasse como começou, o que o senhor sentiu a princípio, achou que era uma coisa, depois era outra coisa. Eu queria que o senhor adentrasse acerca desse assunto. Como o senhor bem disse, a criar 5 filhos, né? O pastor Manuel Ribeiro criou 6, né? E Deus me deu 5. A vida exige muito da gente, né? Porque eu também vim de uma família muito simples, muito pobre, minha mãe doméstica, mas sempre nos deu exemplo de trabalhar, de lutar, e com toda a dificuldade que ela tinha, ela fazia de tudo para não deixar faltar, pelo menos, vamos dizer assim, né? O arroz com feijão para a gente. Então, eu vim de uma família realmente muito pobre, muito difícil mesmo. A minha casa era a casa da minha mãe, era a pior casa da rua. E quando das vezes a gente dentro de casa, era um barracãozinho de 2 cômodos, que minha mãe trabalhou 8 meses para uma senhora aqui na cidade, sem receber pagamento, porque essa senhora pagou o valor daquele barracão, mas ela não pagava, nem descontava aos poucos a minha mãe. Foram 8 meses sem minha mãe receber pagamento. Então, assim, a gente foi criado numa casa que não dava condições mínimas, mas era o que a gente tinha. E a gente dava graças a Deus porque tinha aquele barracão. E as pessoas passavam e falavam assim, nossa, é a pior casa da rua. E quantas vezes a gente dentro de casa, a gente ouvia as pessoas falando isso, sabe? E aquilo doía dentro da gente, e alguns ainda falavam assim, ó, e é crente. E é crente. E aquilo doía na gente, a gente era criança, a gente era discriminado mesmo, sabe? Mas então, vendo o exemplo da minha mãe de lutar, de acreditar, eu cresci com essa vontade, com essa garra. E quando Deus me deu a minha família, eu já estava nessa linha. Eu preciso de dar condição para a minha família, né? Comecei muito difícil, nosso casamento, ganhava muito pouco, mas a gente foi lutando, consegui comprar meu lotinho, consegui construir, era uma casinha de 53 metros quadrados, mas em vista daquilo que eu tinha quando eu era criança, já estava bom. Então, na medida que as crianças foram chegando, a gente aumentou um pouco a casa, Deus começou a abençoar, graças a Deus, né? Eu ouvi o conselho da minha mãe, porque eu queria ser militar, e minha mãe falou comigo assim, não, você vai trabalhar na construção civil. Na época, eu até achei assim, ô mãe, mas como assim, mãe? E ela falou comigo, e graças a Deus, através desse trabalho, Deus me deu condições de dar uma vida melhor para os meus filhos, né? E nessa luta de trabalhar e adquirir, não é luxo, é a necessidade, né? 5 filhos, né? Todos estudando. E eu trabalhando, e no ano de 2020, eu levava a minha vida normal, não sentia nada, não tinha problema nenhum, nunca tinha ficado internado, até batia no peito e falava assim que eu nunca fiquei um dia no hospital. E de repente, no ano de 2020, eu comecei a perceber, eu ia ao banheiro e do nada eu comecei a perceber um sangue, né? Comecei a perceber um sangue nas fezes. Eu vi aquele sangue, me incomodou, mas eu achei que era uma coisa mais superficial, uma coisa mais simples, né? E eu fui para a internet pesquisando, e aí pode ser um problema de hemorroida, um problema que quase todas as pessoas, muitas pessoas têm, e alguém até fala assim, eu sempre digo por onde eu passo, que alguém fala assim, não, mas esse nome é feio, mas é o nome, não tem outro nome, né? E é uma realidade na vida de muita gente que tem esse tipo de problema. Eu achei que era um problema, na hemorroida, que era um problema até simples, né? Então ali começou a minha luta, né? E procurei um médico, o médico me disse que, a princípio, que poderia ser mesmo esse problema de hemorroida. E como era uma cirurgia eletiva, né? Eu não me preocupei com aquilo. E aquilo não me causava dor, né? Eu só vi aquele sangue. Então eu continuei trabalhando, continuei fazendo as minhas coisas, né?
Até que a coisa foi agravando mais, né? Então, no ano de 2021, eu estava trabalhando, está fazendo agora, fez um ano, mês passado, mês de agosto, né? Foi agosto de 2021. Eu levantei de manhã para ir trabalhar, fui ao banheiro, né? Como de costume, vi sangue. Vi aquele sangue, eu percebi que era bastante sangue, mas mesmo assim eu fui trabalhar. E quando eu chego no serviço, por volta de 9 horas, eu fui ao banheiro de novo e eu vi mais sangue. Aí naquele dia, né, eu não me lembro aqui o dia específico, mas foi no mês de agosto do ano passado, 2021. Naquele dia, eu me dei conta que alguma coisa estava acontecendo. Então eu voltei para casa e chamei minha esposa e nós fomos para Belo Horizonte. E fomos ao médico, ele fez ali os exames, né? E me pediu para procurar o proctologista, que era um médico que eu já tinha procurado ele em 2020. E quando eu retornei a esse médico, eu tive que fazer o exame que se chama colonoscopia, né? Porque até então todos achavam que era uma coisa mais superficial, uma coisa mais simples, né? Eu fui fazer a colonoscopia e quando eu fiz a colonoscopia, eu fui diagnosticado com tumor no sigmoide, que é um tumor de intestino. E eu me lembro que foi uma quarta-feira, ali começou realmente uma luta na minha vida, porque até então eu achava que eu estava com uma coisa simples. E eu saí daquele consultório com um diagnóstico de um tumor no intestino e o material ainda ia ser mandado para biópsia, mas eu já sabia que eu estava com câncer de intestino pelas imagens da colonoscopia, né? Então, eu pego o resultado da colonoscopia, volto agora no proctologista, né? E aí, pastor Marco, começa um tempo difícil para mim. Porque ninguém fica feliz com uma notícia dessa, né? Ninguém que recebe um diagnóstico desse fica, tudo bem, eu estou com um câncer, tá tudo bem. Não. É a pior notícia que eu recebi na minha vida. Porque quando você recebe essa notícia, você não sabe o que vai acontecer com você. Você não sabe até quando você vai durar. Eu, pelo menos, achava que eu iria durar 2 meses, né? Você não sabe como que você vai passar por aquilo, porque a imagem que se tem de uma pessoa com câncer geralmente é uma pessoa bem debilitada, sofrendo dores horríveis. Então essa é a imagem de uma pessoa passando por uma doença dessa. Então, várias dúvidas na minha mente. Eu olhava para os meus filhos e eu agora sem condições de trabalhar, né? Sem condições de trabalhar. Fui roubado naquele mesmo mês, sem dinheiro, porque me roubaram todo o dinheiro do banco. Eu fui roubado naquele mesmo mês. Diagnosticado agora que eu estava com um câncer de intestino, sem recurso nenhum, com 5 filhos dentro de casa, e foi uma verdadeira luta. E sem condições de trabalhar também, né? Sem condições de trabalhar, porque eu percebia, eu já vinha percebendo isso há alguns dias antes de ser diagnosticado, que quanto mais eu fazia força, mais eu sangrava. Então, quando eu fui diagnosticado, eu não pude mais trabalhar. Não pude mais trabalhar. E quando o irmão me perguntou sobre os sintomas que eu tive, deixar claro para as pessoas, para os irmãos, para as pessoas que estão nos ouvindo, que nós temos que prestar atenção no nosso corpo. Porque o câncer de intestino, ele é um câncer de crescimento lento. Então, ele cresce lentamente, de forma que você continua fazendo as suas coisas, você pode não ter uma obstrução, você pode não ter uma diarreia, você pode não ter cólica, mas
infelizmente, pode estar sendo acometido por essa doença. Foi o que aconteceu comigo. Eu não tive cólica, eu nunca tive diarreia, eu não tive prisão de ventre, eu não tive nenhum sintoma. Eu só comecei a sangrar 1 ano antes de eu descobrir tudo isso aí. O médico falou que era quanto tempo que esse câncer já estava no seu corpo? Ô pastor Marcos, pelo tamanho do tumor, os médicos sabem definir quanto tempo tem aquele tumor, né? Porque segundo a medicina, o tumor de intestino, ele cresce 1 centímetro por ano. E eu tive um tumor de 9 centímetros de comprimento por 6,5 de diâmetro. Meu Deus. 9 anos que esse tumor já estava no seu corpo. Os médicos me disseram que há mais ou menos 10 anos esse tumor começou. Eu estava com 42 anos e a recomendação médica é que as pessoas façam esse exame, a colonoscopia, a partir de 45, 50 anos, né? Ou pessoas que têm caso na família. Eu não tive nenhum caso na família, nunca teve caso na minha família de câncer de intestino. E eu com 42 anos já estava com um tumor desse tamanho. E o médico me disse que esse tumor começou há pelo menos 10 anos antes. Então, a partir dos 32 anos, eu comecei a ter, esse tumor começou a desenvolver dentro de mim e, infelizmente, eu não sabia e não tive nenhuma orientação para estimular a fazer o exame, a procurar prestar mais atenção no meu corpo. Infelizmente, quando descobri, o tumor já estava muito grande. Então, o senhor já descobriu, já estava grande, né? E quando o paciente ele descobre que está doente, né, essa questão do câncer, acaba que o psicológico do paciente ele fica elevado, muita ansiedade, o trauma é muito grande e tem que administrar isso com a família, com os filhos, com a esposa, com os familiares, no seu caso a igreja. Então isso foi um grande transtorno na sua vida, creio eu, né? Que você passou um momento muito difícil. Tem pessoas que quando fica sabendo do câncer, a durabilidade de vida é muito pequena. Por quê? Porque o câncer ele avança muito mais na questão psicológica. E como foi para você, né, esse momento que você descobriu, o que você passou, o que você aconselha para o povo que está em casa, né? A ter paciência nesse momento, os familiares a ter paciência, as pessoas que estão ao seu redor. Então, fala para nós esse testemunho. Ô pastor Marcos, realmente não foi fácil, porque eu não conseguia sentar, porque por eu achar que era um problema mais superficial, um problema da hemorroida, eu sentia uma leve dor e eu achava que aquilo era hemorroida. Aquilo me possibilitava de sentar. Então, por um período, eu não conseguia ir na igreja, porque eu não conseguia ficar sentado. Em casa foi difícil, porque depois de diagnosticado, realmente, quando você está ali naquela sala, foi a sensação que eu tive, sabe? Foi a sensação que eu senti. Quando eu levo o exame para o médico, e o médico abre o exame e fala para mim, você está com câncer no intestino, embora eu já sabia que ele iria falar isso, mas ouvir isso do médico foi muito difícil. Foi a pior coisa que eu ouvi. E a sensação que eu tive na hora é de total impotência. A sensação que eu tive era a mesma coisa de amarrar um saco de cimento no pescoço. Cabeça baixa e não conseguia levantar a cabeça. Porque na hora ali você começa a imaginar muita coisa. Você fica literalmente sem chão. Essa foi a sensação que eu tive. Literalmente sem chão. Você não vê saída. Porque câncer é uma doença seríssima, porque é uma doença sistemática, né? Então, infelizmente, a gente sabe que para muitas pessoas, né, é uma doença fatal, né? Em muitos casos, as pessoas não conseguem se livrar dessa doença,
Então foi muito difícil ver os filhos. E eu olhava para os meus filhos e eu falava: o Senhor me deu 5 filhos, meu Deus. E agora eles vão ficar sem pai? E eu vou deixar minhas criancinhas. Eu estava com criancinha de 2 anos ainda, a minha mais nova. Eu estava com meu menino com 3 anos. E eu olhava para eles e eu pensava: eles vão ficar sem pai? Como que a minha esposa vai fazer sozinha com 5 filhos? Então, psicologicamente, essa doença destrói o psicológico da gente. Eu sempre falo com os irmãos por onde eu tenho ido, por onde eu tenho passado, com as pessoas que eu converso, que alguém fala assim: ah, mas você chorou? Eu chorei. Chorei muito. Chorei muito. Chorei ao ponto literalmente de não ter lágrimas mais para chorar. Porque a maior tristeza que eu tinha era eu olhar para os meus filhos e eu ter aquela sensação que eu não ia ver eles crescendo. E eu ter aquela sensação que a minha vida estava com um ponto final, que eu estava condenado a morrer. Porque quando os médicos ele te dá o diagnóstico, né? Eles falam assim: tem tratamento. Tratamento não quer dizer cura, né? Mas é uma sensação muito difícil. E chorei muito, fiquei muito atribulado. Fiquei uns 3 ou 4 dias, pastor Marcos. A minha esposa me conta que eu perdi a força do corpo. Logo depois, eu fui diagnosticado na quarta-feira. Foi na quinta, na sexta-feira, eu perdi a força do corpo. Eu fiquei uns 3 dias deitado. Eu não conseguia conversar. Eu não tinha força para conversar. E a minha esposa me disse que eu fiquei amarelo. Depois de tudo isso, né, que passou tudo isso, ela me disse que ela achou que eu ia morrer. Com 3 dias que eu fui diagnosticado, eu perdi totalmente a força do corpo. Eu ficava deitado, só com a boca aberta, eu não conseguia comer. Me bateu uma fraqueza terrível no corpo todo. E eu só deitado, com aparência de doente mesmo. E o psicológico abalado. E eu ia, do lado da minha casa tem uma área verde, eu ia lá para aquela área verde. Quando eu consegui levantar, depois desses 3 dias, eu consegui me levantar, mas muito mal, fazendo aqueles exames de rastreamento, que é uma tortura, porque pelo menos para mim foi assim. E não é fácil você saber que está com essa doença e agora ter que ficar aguardando o resultado de exames. Porque uma coisa eu já sabia, eu estava com câncer no intestino. Agora, imagina o psicológico, será que essa doença se espalhou? Então, enquanto você não tem esse diagnóstico, você vai ter mais pressão na sua mente, né? Você não dorme, você passa noites e noites acordado, não dormir. Fiquei praticamente 1 ano sem dormir, não conseguia dormir. E um dia eu estava muito mal na minha casa, psicologicamente, e a minha esposa trabalha uma noite sim, uma noite não, né? Eu estava sozinho na minha casa. Mas uma coisa é certa, eu em nenhum momento, pastor, eu perguntei a Deus o porquê que eu passei por isso, o porquê que aquilo aconteceu comigo. Tinha dia que a minha mente queria me levar a perguntar, a questionar Deus, mas eu não questionei Deus nenhuma vez o porquê que isso aconteceu comigo. Eu simplesmente pedia a Deus misericórdia, porque eu sabia que o Senhor era o único que podia me livrar daquela situação. O Senhor era o único que podia me livrar da morte. Eu vejo que quando a gente tem uma surpresa ruim como essa, o mundo cai na nossa cabeça, né? E a pessoa ela fica tão atribulada, tão ansiosa, os pensamentos acelerados na mente, e acaba que a pessoa ela vai pensando outras questões, a mente da pessoa vai levando ela, nós temos o pulso de vida e o pulso de morte. Eu creio que o pulso de morte, ele começou a acelerar na sua mente. Eu queria saber como que você passou por esse momento, né? E como que Deus tirou desse momento. Por exemplo, quando nós olhamos os grandes homens da Bíblia, Elias pediu a morte. Jesus, o próprio Jesus,
ele falou na palavra dele que a minha alma está angustiada até a morte. Falou com o pai: pai, se possível for, ou se passa de mim esse cálice. Então eu queria saber, mas antes do senhor responder, eu quero conversar com o povo de casa. Você ainda que não divulgou esse trabalho, eu queria que você divulgasse esse trabalho. Quem ainda entrou depois, né? Aqui nós temos uma quantidade de pessoas que entraram depois do começo da live. Nós estamos aqui num projeto novo, que é um projeto de podcast Transformar. E eu queria que você... Oi? Eu queria que você, por gentileza, divulgasse esse trabalho, que nós vamos estar em outros momentos aqui nesse podcast. Hoje nós estamos com o evangelista Misael, ele está contando o testemunho dele, e eu queria que você, por gentileza, divulgasse esse trabalho, né? Mandasse para outras pessoas o link desse podcast, dessa live. E também eu quero perguntar para você: você está gostando? Tem algo a reclamar? O som tá bom? A imagem tá boa, né? Nos dá um feedback, por gentileza, porque nós precisamos desse feedback, que é o primeiro trabalho que nós estamos realizando, né? Primeiro podcast. Eu queria que você nos desse esse retorno em nome do Senhor Jesus. Nós temos muitas pessoas, nós temos a Bel Lopes, a irmã Rosilda, Ivone, nós temos aqui Eliane, Késia, Ricardo Duta, Edné Lopes, Vera Lúcia, Zanete Ribeiro, Lucinéia Souza, Rosilda Novaes, nós temos Geraldo Magela, Jonathan de Jesus, nós temos Patrícia Cruz, Nádia Mídia, Priscila, a irmã Priscila lá do Bom Sucesso, lá de São Geraldo, Lúcia Rodrigues, Marlene dos Anjos, ó, minha sogra está aqui, a Júnia Carli, Marcelene, André, muita gente, irmã Luciane. Então quero que você nos ajude aí, nos dê esse feedback, por gentileza, em nome do Senhor Jesus, né? Aqui nós temos uma equipe, eu quero agradecer a equipe que está atrás aqui, conversando conosco, nos ajudando nesse trabalho, a equipe Comunicação e Mídia aqui da sede. Que Deus em Cristo abençoe o nosso irmão Giovanni com toda a sua equipe, em nome do Senhor Jesus. Aqui voltando, né, para o evangelista Misael, esse momento, né, creio eu, um momento depressivo, né, a qual às vezes não sei se foi o seu caso, mas pessoas pensam em entregar a vida, né? Tirar a própria vida. E vemos que tem muitos pastores que passou por isso, né? E até uns tiraram a vida pela luta, pela prova tão grande a qual Deus permite nós passarmos. Eu queria saber de você como que foi vencer esse momento depressivo. Pastor Marcos, como o senhor bem disse, foi um momento realmente muito difícil. Quero mandar aqui um abraço para minha irmã, Nádia Midian, minha irmã. Deus abençoa. Ela está aqui, né? Ela está online, está acompanhando a live. Maravilha. Glória a Deus. Nós como seres humanos, nós somos muito frágeis. Muito frágeis. E a gente só vê a fragilidade da gente realmente quando a gente se vê numa situação como a que eu estive. Alguém chega a dizer assim: eu não tenho medo de morrer. Eu sempre digo isso. Até a morte bater na porta dela. Então, porque o homem não foi feito para morrer. Nós sabemos que o homem não foi feito para morrer. Não é verdade? Mas a morte veio através do pecado, né? Então, nós temos essa vontade de viver. Embora a gente nós saibamos que nós somos passageiros, mas nós queremos viver. Ainda mais quando você tem os seus filhos, né? Então eu sempre digo com aquela pessoa que diz: eu não tenho medo de morrer, até a morte bater na sua porta. E nesse período todo eu meditei muito no livro de Jó, e eu aprendi com Jó, porque Jó fala muito para nós sobre a brevidade da vida. A brevidade da vida. Jó fala muito para nós sobre quão frágeis nós somos. E Jó fala assim, certa feita ele fala assim, que tem mais esperança para uma árvore quando morre do que para o homem quando morre. Porque quando uma árvore morre, ao cheiro das águas ela pode brotar, mas morto o homem, acabou. Ele está falando ali que o homem é pó.
Ele está falando ali sobre a brevidade da vida, sobre a miséria humana. Então eu passei por isso e eu realmente vi a morte chegar. Eu realmente vi a morte chegar, literalmente. Mas nesse período todo de depressão, de pressão na mente, a mente acelerada, realmente você pensa muitas coisas. E um certo dia eu estava na minha casa e eu fiquei sozinho, eram as 5:30 da tarde. Meus meninos saíram todos para fora, foram todos pro terreiro. Até as mais velhas, geralmente elas não fazem isso. Só os pequenos que ficam no terreiro brincando, aquela coisa de menino, né? De criança. E as duas mais velhas geralmente ficam no quarto delas, tocando violão, mexendo no celular, enfim. Eu estava sentado no sofá da minha casa, da mesma forma que nós estamos aqui conversando. Tinha poucos dias que eu estava diagnosticado, ainda estava fazendo os exames, aguardando o resultado de rastreamento. E eu estava ali sentado no sofá da minha casa, pensativo, tentando entender, não questionando Deus, mas tentando entender. E um certo dia, nesse dia, melhor dizendo, a minha esposa tinha falado comigo assim um tempo atrás, um mês atrás, sobre uma mensagem que ela viu na internet. Por isso a importância de falar. Porque eu sempre digo que Deus usa os meios de comunicação. Né? Porque a minha esposa me falou sobre uma pregação que ela tinha visto, e eu não dei nem muito crédito no dia que ela me falou. Depois de um mês e pouco eu estava diagnosticado, e eu ali sozinho, vou ligar o celular. Quando eu ligo o celular, abre a página do YouTube e aparece na tela do celular a mensagem que ela tinha me falado. Eu não tinha pesquisado essa mensagem no meu celular. E eu ali, com a cabeça daquele tamanho, tentando entender, mas não questionando. Eu falei, vou abrir essa mensagem, vou ver a mensagem. Eu não conhecia a mensagem, eu não conhecia o pastor que estava pregando. E eu só sei que em 10 minutos que eu estava ouvindo aquela mensagem, eu sempre digo que foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter ligado o celular naquele dia, naquela hora. Quando eu comecei a ouvir aquela mensagem, o Espírito de Deus invadiu a minha casa. Literalmente. O Espírito de Deus invadiu a minha casa. E o Espírito de Deus falou no meu ouvido assim, vai para o seu quarto e ora. Vai para o seu quarto e ora, vai para o seu quarto e ora. E eu fui para o quarto. Eu estava sozinho dentro de casa. Mas eu acho que eu nem fui andando, acho que eu fui voando. Porque Deus entrou de uma forma... A mensagem sobre a sarça do pastor Raik Carmelo. Eu não conhecia. Depois que eu fui pesquisar quem que era o pastor que estava pregando aquela mensagem. 10 minutos Deus falou comigo de uma forma. E a glória de Deus entrou na minha casa. E eu fui para o meu quarto orar. E quando eu chego no meu quarto, Deus começa a falar comigo. E eu ouvi a voz de Deus da mesma forma que o irmão está me ouvindo, da mesma forma que você está me ouvindo aí na tua casa. Eu ouvi a voz de Deus falar comigo. E naquele dia, Deus mudou a minha mente. Porque eu fui para o quarto ajoelhar, um homem preocupado, sem saber o que iria acontecer. Triste. E levantei daquela oração uma outra pessoa. Embora eu sabia que tinha uma realidade difícil, mas eu sabia que eu não ia morrer, porque Deus falou comigo naquele dia, lá no meu quarto. Deus falou no meu ouvido, essa doença não vai te matar. Então, eu levantei daquela oração, chamei as minhas meninas, falei, vamos louvar, vamos cantar. E nós começamos a cantar, a louvar a Deus, todos os dias. E eu louvava o Senhor com o hino 200 da harpa cristã. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo nesta noite, que você tem um amigo de verdade, o amigo de todas as horas. A hora que você se sentir sozinho, saiba de uma coisa, tem um amigo junto de você. E eu louvava o hino 200, e aquilo enchia minha alma de alegria e de confiança. Quão bondoso amigo é Cristo. Esse hino.
carregou com a nossa dor. Esse hino é a minha história. E nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes sem oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, vida e gozo no futuro, nele podemos alcançar. E eu louvava a Deus com esse hino e eu chorava. E eu tinha certeza a partir daquele dia, pastor Marco, que eu não estava sozinho, que o meu amigo, o nosso amigo, o seu amigo, ele nunca vai te abandonar. É por isso que Deus, usando a boca do profeta Isaías, ele diz assim: pode uma mãe se esquecer de um filho que gerou? Todavia, se isto acontecer, eu, o Senhor, jamais esquecerei de ti, porque te tenho gravado na palma da minha mão. Deus, ele é socorro presente na hora da angústia. Então naquele dia eu senti realmente o cuidado de Deus. E naquela oração que eu fiz, eu falei: Senhor, este é o momento que eu mais preciso do Senhor. Esta é a hora que eu mais preciso do Senhor. O Senhor é o Deus da minha infância. O Senhor é o Deus que minha mãe me ensinou. Eu cresci servindo ao Senhor. Eu preguei e falei que o Senhor faz. E eu vi o Senhor fazer. Pois o Senhor curou minha mãe de câncer há 15 anos atrás. E eu falava: Senhor, esta é a hora. Este é o momento que eu preciso do Senhor. E eu chamei Deus para perto de mim. Eu atraía a presença de Deus. Eu fazia de tudo para atrair Deus para mim, porque eu sabia que só Ele poderia me tirar daquela situação, pastor. Eu sabia que só Ele poderia me tirar daquela situação. Que embora Deus iria usar os médicos, porque Deus dá capacidade para os médicos e medicamentos, mas eu sabia que só Deus para me tirar daquela situação. Eu sabia que se não fosse a mão de Deus, eu não iria resistir. E para a glória de Deus, o Senhor me atendeu, o Senhor me ouviu. E quando eu estava nesse processo todo de exames, diagnosticado já, eu fiz 2 pedidos para o Senhor. E eu quero deixar essa mensagem para você que está nos ouvindo, você, meu irmão, você que ainda não serve a Deus, mas que está passando por esse momento tão difícil. Eu fiz 2 pedidos ao Senhor.
eu falei com o Senhor assim, pastor Marcos: meu Deus, eu vou fazer 2 pedidos para o Senhor. Não me deixe sentir dor e não me deixe definhar na frente dos meus filhos. Eu fiz esses 2 pedidos para Deus, e o Senhor ouviu a minha voz, porque o salmista disse que Ele inclina para ouvir o nosso clamor. Deus se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu pedi para o Senhor: Senhor, não me deixe sentir dor e não me deixe definhar, ficar magrinho, não me deixe, Senhor. E o Senhor me ouviu. Então, a partir daquele momento, agora já estava diagnosticado mesmo, né? E os exames chegaram e foi marcado então a cirurgia. A cirurgia. Porque quando Deus cura uma pessoa imediatamente é maravilhoso. O Senhor Deus curou a minha mãe há 15 anos atrás, lá na congregação de São Geraldo. 2 tumores no seio esquerdo. E ela apresentou aqui nessa igreja a 2ª tomografia. Não tinha mais tumor no seio dela. Deus curou ela na hora. Mas há momentos que Deus permite que passamos por um processo. Porque o processo é um período de aprendizado. O processo é um período de conhecer Deus. No processo você se conhece, porque você vê que você não tem condição nenhuma, que você não tem força nenhuma. Então Deus permitiu que eu passasse por esse processo. Deus permitiu que eu passasse realmente no vale da sombra da morte. E quando eu fui então encaminhado para a cirurgia, eu me lembro que era para ser operado no dia 26 de outubro. E eu fiz todo o preparo da cirurgia. Eu fiquei feliz porque quando você descobre isso, você quer que aquilo saia, que tire aquilo rápido. E eu fazendo todo o preparo, na semana da cirurgia, eu peguei uma sinusite, tomou meu rosto inteiro. E eu tentando não tossir perto dos médicos, para os médicos não perceberem que eu estava com aquela sinusite tão forte, que eu queria operar de todo jeito. Mas a médica percebeu e ela falou: não vai ter como te operar. Aí eu volto para casa. Eu já tinha ido para operar, voltei para casa. Mais pressão. Mas agora, nesse intervalo, nesse momento, eu já não estava mais amedrontado. A ansiedade agora era para que chegasse o dia daquela cirurgia, né? E um pouco antes disso acontecer, eu preciso falar isso aqui, irmãos. Nosso Deus é maravilhoso. Eu estava um dia na minha casa, eu levantei, eu estava aguardando a cirurgia. Eu me levanto e o Espírito de Deus falou no meu ouvido. Porque com todo esse processo, aumentou a minha intimidade com Deus. Deus falou comigo assim: você vai ter uma visita hoje. Era uma quinta-feira. E eu falei: Senhor, mas quem vai vir aqui em casa hoje, uma quinta-feira? E o Senhor falou: você vai ter uma visita hoje. E quando deu 9 e poucas da manhã, o telefone toca. Era um dos nossos irmãos aqui do campo de Caeté. E esse irmão vira para mim e fala assim: posso ir aí? Eu falei: pode vir. Deus tinha falado comigo que eu ia ter uma visita. Eu vou falar que não? Eu falei: pode vir, varão. Pode vir, meu irmão. E esse irmão chega na minha casa com a palavra de Deus para mim. E eu fiquei maravilhado, porque o mesmo Espírito Santo que falou comigo, falou com ele. Ele estava orando na madrugada de quarta para quinta, e Deus falou com ele: vai lá na casa do evangelista Misael. Mas o Senhor também falou comigo que ele iria. Então Deus cuida. Deus pode até permitir, pastor, que a gente passe por o deserto. O deserto. Mas Ele nunca deixa a gente passar sozinho. Ele introduziu Israel no deserto. Foi Deus que levou Israel para o deserto. Foi Deus que levou Israel para o deserto. Mas Ele nunca abandonou aquele povo. Ele esteve todos os dias suprindo a necessidade daquele povo. Esse é o Deus que nós servimos. Então, eu não pude ser operado naquela data. Adiaram para 12 dias para frente. Parecia uma eternidade para mim. Parecia uma eternidade. Então eu fui operado no dia 9 de novembro de 2021. Eu fui operado para a glória de Deus. E eu comecei a ver a mão de Deus ali, naquele hospital.
porque eu fui operado na terça-feira. Na quarta-feira, quando o médico vai lá no quarto, né, para me dar a posição dele, como foi a cirurgia, porque a gente sabe que entre o resultado de uma tomografia e a cirurgia, pastor Marco, pode mudar muita coisa. Pode mudar muita coisa. Em alguns casos muda para pior. Mas o médico me disse, ele chegou em mim e falou: Misael, esse tumor ia te matar. Ele falou para mim 2 vezes: esse tumor ia te matar. E quando ele falou comigo, na minha mente, eu pensei assim: já era para ter matado. Porque 10 anos com câncer sem saber, já era para ter matado. Já era para esse câncer ter espalhado. Já era para ter contaminado outros órgãos. Mas quando ele falou que iria me matar, aqui na minha mente eu pensei: já era para ter matado. E ele começa a me dar o relatório da cirurgia. Ele fala para mim assim, que quando eles abriram o meu intestino, entre o resultado da tomografia e a situação real, o meu intestino estava muito melhor do que eles pensavam. Já era um milagre. Já era um milagre. Já fiquei feliz. Ele falou: entre o resultado da tomografia e o que nós encontramos, o seu intestino estava muito melhor. Embora a situação era perigosa, porque o tumor estava muito grande. Era um tumor bastante grande. Mas Deus colocou a mão ali. Eu vejo a mão de Deus nessa situação. Porque embora esse tumor ficou lá tanto tempo, Deus não deixou esse tumor sair do intestino. Deus não permitiu que esse tumor espalhasse para outros órgãos. Né? Então eu passei pela cirurgia e me recuperei muito bem. Mas vou dizer para os irmãos, dizer para o irmão e para aqueles que estão nos ouvindo. Talvez você conhece alguém ou esteja até passando por um momento como esse. É um momento difícil, de impotência, de muita tristeza e angústia. E muitas vezes durante esse processo você está rodeado de pessoas, mas você se sente sozinho. Se sente sozinho. Mas eu quero te convidar a chamar Jesus para dentro dessa situação. Chama Ele que Ele vai te socorrer. Ele vai te socorrer. O mesmo Deus que permitiu, pastor Marcos, que eu passasse por tudo isso, mas manifestou o poder dele na minha vida, é o mesmo que faz isso também para alguém que esteja necessitando, né? Que esteja passando por essa enfermidade tão difícil, tão dura de enfrentar. Então passei pela cirurgia e com 3 dias eu estava de alta. 3 dias eu estava de alta. E eu estava agora na expectativa da biópsia do tecido. Porque para definir o grau da enfermidade, da doença, o que importa é a biópsia do tecido que foi tirado. Então, foi retirado do meu intestino 32 centímetros do meu intestino grosso. E mandou para o laboratório fazer, né, a análise, fazer a biópsia daquele tecido. Agora eu tinha que esperar mais 10 dias para ter o resultado. E a gente quer resultado, bom resultado. Eu falei assim: eu estou recebendo tanta notícia ruim, eu quero notícia boa. Eu preciso de uma notícia boa. E eu estava agora aguardando o resultado daquela biópsia. E, para a glória de Deus, quando chegou o resultado daquela biópsia, tem uma sigla na oncologia que é TNM. O T é um tamanho do tumor. O N é de linfonodos e o M é de metástase. Então, quando vem lá no resultado da biópsia, a gente vai direto na conclusão, no TNM. Eu quero saber até onde foi essa doença. Porque o resultado dessa biópsia vai definir se você fará uma quimioterapia ou não. Então, para a glória de Deus, eu tive um T3, que era um tumor acima de 5 centímetros, um T3. O N de linfonodos
quando tirou a peça do intestino, que eles falam peça, né? Foram achadas 12 ínguas, né? Que são os linfonodos, que são ínguas benignas, né? Que estão tentando resistir ao tumor. E acontece que quando a doença está saindo daquele local, do local de origem dela, ela pega essas ínguas que estão logo perto delas, perto do tumor. Então, na biópsia veio 12 linfonodos, nenhum contaminado com metástase. Tinha 12 ínguas, mas nenhuma contaminada com doença. Tremendo, hein? E o M de metástase nem apareceu, só veio TM, o TN, o M nem veio, porque não tinha metástase. Para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu passei por esse momento muito difícil. Explica para o povo, quando chega a metástase, quer dizer que espalhou pelo... A doença espalhou, né? Quando vem lá o TNM e vem lá o M lá, M1, quer dizer que tem metástase em algum órgão, M2 tem metástase em mais órgãos. Aí a pessoa já tem uma realidade que está com câncer, mas a pessoa não quer metástase. Ninguém quer. Né? Então, para a glória de Deus, no meu caso, nem apareceu o M. Meu Deus. Nem apareceu o M, um tumor de quase 10 anos. Quase 10 anos. O médico falou comigo pelo menos 10 anos. Então tinha mais de 10 anos, né? Eu estou colocando quase, mas na verdade tinha mais de 10 anos. Que ele disse que pelo menos 10 anos esse tumor começou. Então, depois dessa cirurgia, como eu não tive nem linfonodo contaminado, pastor Marco, nenhum linfonodo contaminado, não tinha metástase, mas o tumor, ele cresceu, como ele era um tumor bem grande, ele rompeu algumas camadas do intestino, e encostou na gordura, que envolve todo o intestino, né? Ele rompeu a camada do intestino e encostou na gordura, né? E nesse trajeto, acaba que ele pegou alguns vasos sanguíneos. Então, quando o tumor pega vasos sanguíneos, né, ele pode soltar alguma célula no sangue e pode contaminar algum órgão do corpo. Então, por esse fato desse tumor ter crescido e contaminado vasos sanguíneos, eu fui então encaminhado para a quimioterapia, né? Que é um outro processo difícil de encarar. Mas eu também vi a mão de Deus cuidando de mim nesse processo, nessa segunda fase do tratamento. Agora já não tinha mais o tumor, porque os médicos me disseram, né, que de 0 a 100, a minha cirurgia foi 100%. Tirou tudo que tinha que tirar, até além do que precisava. E eu estava ali, voltando da anestesia, né? Toma anestesia geral. Eu estava naquela fase de volta, apaga de novo, volta e apaga de novo. E eu ouvia os médicos falando. Tá vendo aí a diferença? Eu ouvia os médicos falando. Quando eu voltava, eu ouvia eles conversando, depois eu apagava. Tá vendo a diferença de um rapaz que nunca fumou, nunca bebeu? Porque eu não tive intercorrência nenhuma durante a cirurgia. Não tive intercorrência nenhuma. Agradeço ao irmão, à igreja que doou sangue para mim. Eu não precisei tomar sangue. Eu não fui para UTI. Estava lá tudo reservado a UTI, sangue. Eu não fui para UTI, não tomei sangue, não fui nem para CTI. Eu fui direto para o quarto. Já saí da mesa de cirurgia e já fui direto para o quarto. Porque Deus cuidou de mim naquele processo. Naquele momento, você está entregue, né? Quando eu estava caminhando para a cirurgia, eu falei: Senhor, agora é só o Senhor. Eu não tenho condição de fazer nada. Não tenho condição de fazer nada, né? Porque muitas pessoas vai para a mesa de cirurgia e não volta. Mas Deus me deu essa grande vitória. Eu voltei e não teve intercorrência nenhuma durante a cirurgia. E o médico me disse que foi 100% a cirurgia. Meu Deus, tremendo, hein? O que Deus faz, e vemos a mão de Deus, né? Em toda a trajetória, todo o processo, a mão de Deus. Mão de Deus.
E o senhor saiu mais forte desse processo. Muito mais forte. Hoje, Muito por mais exemplo, a luta que passa Não é nada. não é nada diante daquilo que você já passou. Porque eu aprendi, pastor Marco, nesse processo todo, e a gente aprende muito, como eu disse anteriormente, que a gente aprende. Eu aprendi a não ver problema onde não tem. Eu aprendi a não ver problema em qualquer coisa. O senhor falou acerca de Jó, né? Jó lá no finalzinho ele falou assim: agora eu conheço. E qual é a sua situação? Hoje eu também conheço. Eu faço minhas palavras de Jó. Faço minhas palavras de Jó. Você só ouvia falar. Eu só ouvia falar. Hoje Eu a pregava, experiência- eu falava daquilo que eu lia na Bíblia, com toda a convicção que era a verdade, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas com todo esse processo que eu passei, eu realmente senti Deus cuidando de mim. Literalmente senti Deus cuidando de mim. Então, em qualquer situação, esta é a minha palavra, em qualquer situação, chama Deus para dentro dela. Chama Ele, que Ele vem. E quando Ele chega, Ele passa com você todo o processo. Alguém fala assim: eu venci o câncer. Eu não falo que eu venci o câncer. Porque Davi diz que em nós não há força nenhuma. Eu não tinha força nenhuma. Mas o Senhor Jesus venceu o câncer por mim. Glória a Deus. O Senhor Jesus venceu o câncer por mim. E como eu estava dizendo para o irmão, duas fases, né? Passei pela fase da cirurgia e agora iria iniciar um outro tratamento que é terrível, que era quimioterapia. Eu nunca tinha ficado um dia no hospital. Agora eu vou ter que conviver com essa situação. E uma outra expressão de Jó, que Jó também usou, eu uso também. Quando Jó disse que o que ele temia aconteceu com ele. E o que eu temia também me aconteceu, porque eu toda a vida tinha o maior medo dessa doença, não gostava nem de falar. Agora eu tinha que conviver com essa doença, dia e noite, conviver com ela. Conviver com esse nome que tem pessoas que preferem nem falar, né? E eu tive que conviver com essa situação, com essa doença. Agora eu estava indo tratar no hospital de câncer. Agora eu estava tendo que tratar com um oncologista. Conviver com pessoas que muitas delas não têm esperança. E Deus me pôs lá dentro. E eu aprendi ali que nós realmente não somos nada. Então agradeça a Deus pela tua saúde. Primeiro pela tua salvação. E você que por um acaso vai ver esse vídeo, reconheça Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Porque na hora que você mais precisar, Ele vai estar perto de você para te ajudar, para te socorrer. E eu agora estava convivendo com essas pessoas. E eu vi ali, pastor Marcos, pessoas que não tinham esperança. E eu achava a minha situação difícil, mas quando eu cheguei lá dentro, eu vi que tinha pessoas em situação muito pior do que a minha. E a gente aprende nesse local. É por isso que Salomão diz assim que há momentos que é melhor ir na casa onde tem luto do que ir na casa onde tem alegria. Porque na casa onde tem luto, você vê o fim das pessoas. Então, quando você vai conviver com essas pessoas, você vê que realmente nós não somos nada. E para a glória de Deus, eu passei por um processo de quimioterapia difícil. Fiz 8 sessões de quimioterapia. Não tive um episódio de vômito. Talvez você que está nos ouvindo já passou por isso, sabe o que eu estou dizendo. Eu não tive um episódio de vômito. Eu não tive um episódio de diarreia. Eu não perdi 1 quilo, não perdi nenhum quilo. Não perdi nenhuma refeição. E trabalhei a quimioterapia toda. E a dor? E quando eu ia nos médicos, antes de eu operar, né? Os médicos me perguntavam: Israel, e como que estão as dores?
e eu falava para ele, não tem dor, doutor. E na outra consulta ele me perguntava, Misael, e aí, como está as dores? A dor está aumentando? E eu dizia para ele, doutor, não tem dor, doutor. Porque eu pedi a Deus para não me deixar sentir dor. E eu passei por todo esse processo, com uma lesão de quase 10 centímetros no intestino. E não tomei nenhuma gota de dipirona, nem analgésico nenhum para dor. Porque Deus colocou a mão dele e me livrou realmente das dores. Porque em nós não há força, mas no Senhor há todo o poder. Ele disse, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Não passei por dor, não senti dor nenhuma. Para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus. Terminei a quimioterapia, tem 2 meses que eu terminei a quimioterapia. Já fiz vários exames, está tudo bem, graças a Deus. Os marcadores estão todos normais, para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Se nós continuarmos aqui, a gente pode ficar até amanhã, irmãos, porque tem muita coisa, muito testemunho muito grande. E se nós abrir um leque para falar de Bíblia, meu... aí a semana, mês. Então, eu quero aqui finalizar, mas antes do final dessa entrevista, eu quero fazer a última pergunta. Como está sendo o pós-procedimento cirúrgico, né? Como é que está a vida do senhor hoje? Né? O senhor voltou, começou a novamente congregar, começou a ministrar a palavra, as filhas, dos filhos, a esposa. Como é que está a vida do senhor hoje? Graças a Deus, hoje eu estou muito bem. Com 5 dias de operado, o meu intestino voltou a funcionar normalmente, não tem sangue mais. Antes eu tinha medo de ir ao banheiro. Hoje eu já estou tranquilo, estou muito bem. As sequelas da quimioterapia já estão praticamente extintas, né? Porque é um processo que judia bastante do corpo, mas eu estou praticamente livre das sequelas da quimioterapia. Voltei a pregar, graças a Deus, porque eu fiquei 1 ano sem poder congregar por causa do Covid, eu não podia pegar o Covid, como o senhor bem sabe, né? Nesse intervalo, Deus operou milagre na minha casa, na minha família, né? As meninas aprenderam a tocar instrumento, e sozinhas, e começaram a compor, graças a Deus, já estão com 7 letras, né? Agora está fazendo aula de violão, aula de teclado. Deus tem abençoado a minha família. Eu só tenho que agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por mim. Deus tem me abençoado, tem me dado a oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. E eu colocando no meu coração, onde eu for, eu preciso falar que o meu Deus me livrou da morte. Ele fechou a sepultura. E durante esse processo as minhas meninas cantavam aquele hino. Não era para você nem estar aqui. E eu sabia que aquele hino falava comigo. Realmente não era para mim estar aqui. Mas eu estou aqui. Estou bem, com saúde, graças a Deus. Família abençoada. Já voltei a trabalhar. Tudo em paz. Para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha! Você gostou? Comente aí, por gentileza, nos comentários abaixo, fala que se você gostou ou não. Para o Facebook também divulgar essa live, coloca aí hashtag transformar, porque as pessoas vão estar procurando, né? E o Facebook vai estar divulgando essa live para essas pessoas. E eu quero aqui agradecer todos as pessoas que estavam aí do outro lado, né? Tivemos várias pessoas. Finalmente aí no final nós estamos aí com a irmã Maria Lúcia, irmã Tânia, Anderson, o Ian também, Lucas está conosco aí também. Quero agradecer a presença de todos que estavam conosco nessa live. E tem mais algum recado, irmão Giovanni? Nós voltamos aqui na segunda-feira, em nome do Senhor Jesus, nesse mesmo horário, com a mesma roupa. Não, com roupa diferente, vamos tomar banho, tá com a roupa diferente. Vamos estar com outras pessoas aqui, né? Outros convidados. Às 20 horas nós estamos fazendo esse compromisso contigo. Nas segundas-feiras nós estamos aqui nesse projeto que é o podcast Transformar. Evangelista Misael, quero agradecer, né, a sua vinda aqui.
Nós conversamos, o nosso irmão Giovanni chamou ontem e você de prontidão recebeu esse convite, né, e está aqui conosco. É uma alegria para nós. Você está participando desse primeiro podcast. Irmãos, os irmãos que quiserem o evangelista Misael para estar ministrando na sua congregação, contando esse testemunho, convida ele, né? Liga para nós. Se os irmãos têm o meu contato, pede o contato dele, liga para ele, marca com ele para ele estar indo na sua igreja para contar esse testemunho, porque aqui foi apenas uma fagulha daquilo que Deus fez na vida dele, né? Eu já ouvi esse testemunho na congregação de Pedra Branca, aqui na nossa congregação do Tempo Central, vi um pedaço e eu vejo que tem muitas coisas que ele não deu tempo para estar falando aqui. Então, em nome do Senhor Jesus, chama ele para estar ministrando aí, para estar falando acerca desse testemunho. Ele tem o dom do ministério da palavra, de sabedoria, da ciência, né? Então chama ele para estar ministrando na sua congregação. E aqui eu quero te dar esse momento para você estar agradecendo o povo e por esse momento aqui nessa live. Amém. Quero primeiro agradecer a Deus, agradecer ao irmão pela oportunidade, irmão Giovanni, dizer que esse aqui é um canal de bênção para as pessoas em nome de Jesus Cristo. E agradecer a vocês que nos ouviram, que nos acompanharam, e que você divulgue esse vídeo para que essa mensagem de esperança chegue até pessoas. Porque Deus começou a mudar a minha vida através de um vídeo que eu vi na internet. Tem um vídeo do pastor, ele é da Advex São Paulo, o pastor Christian. Ele teve o mesmo tumor que eu tive. E o vídeo dele também me ajudou muito, porque nos meus momentos difíceis, pelas madrugadas que eu acordava pensativo, eu ia lá no vídeo dele. E eu falava: Senhor, faz na minha vida o que o Senhor fez na vida dele. Então divulgue esse vídeo para que possa estimular a fé de outras pessoas, para que elas também possam alcançar de Deus essa certeza que tem jeito para elas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você falou aí acerca do vídeo que você assistiu do pastor Raik Carmelo. Você que está em casa aí, irmãos, esse pastor, ele tem uma mensagem simples. Ele pega um texto da Bíblia, destrincha aquele, não sei se a palavra certa é essa, ele pega aquele texto ali e Deus usa ele poderosamente. Deus mudou a minha vida começou a mudar a minha vida através dessa mensagem, a mensagem que o pastor Raik Carmelo pregou sobre a sarça, quando ele dizia que o fogo na sarça era para dar resistência para a sarça, que aquele fogo não era para destruir a sarça. E aquilo falou comigo, e Deus me fez entender que tudo que eu estava passando não era para me matar, era para me fortalecer, era para me dar resistência. Então, Deus abençoou a vida desse pastor, que Deus usou essa mensagem, né, através dele para falar comigo e realmente mudar a minha vida em nome de Jesus. E essa live também pode mudar vidas, pode transformar vidas através desse testemunho. Então eu quero que você, em nome do Senhor Jesus, mande essa live no WhatsApp para pessoas que precisam dessa mensagem, precisam ouvir esse testemunho. Então, em nome do Senhor Jesus, divulgue através do seu WhatsApp, através das suas redes sociais. Você estará pregando o Evangelho de Cristo, amém? Que Deus em Cristo abençoe. Nós vamos fazer uma oração aqui no final, e eu quero que o evangelista Misael faça essa oração no final aqui, em nome de Jesus. Amém, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela maravilhosa oportunidade de estar aqui. Ó Deus, sabemos que aqui, ó Deus, estamos sendo uma voz, meu Pai, uma voz que pode chegar a muitas pessoas, meu Pai, e pessoas que possam estar passando pelo mesmo problema que eu passei, ou situações difíceis, ou semelhantes à mesma que tive. Ó Deus, e o mesmo Deus que me deu esperança, que me deu força, que passou comigo, aleluia, esteja também com essas pessoas, e que o Senhor vai de encontro a todas as pessoas que estão enfermas, meu Pai, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo, meu Deus, um milagre na vida delas, em nome de Jesus. E que seja um período de bênção espiritual, que elas possam se achegar mais a Ti, e que a Tua bênção esteja sobre cada uma delas, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo abençoe, boa noite, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja não somente hoje, mas para todos sempre, todos dizem amém. Que Deus em Cristo abençoe.